Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu vou estar dando a aula sobre a classe dos jovens. A nossa lição, a lição dos jovens, ela vai tratar do livro de Josué. É o segundo trimestre de 2020, a lição da classe dos jovens. Se tiver um pouco escuro, os irmãos me perdoem, irmãos. Eu estou gravando agora à noite e a luz daqui de casa é meio fraca. Então, o tema da revista é Tempo de Conquistas. A nossa lição é a lição de número 2. O chamado de um líder. O nosso texto do dia. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, versículo 9. A nossa síntese é Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Antes de entrar no texto bíblico, nós vamos orar a Deus para começar a nossa lição da escola dominical. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de participarmos de mais uma escola dominical, Senhor. Dai-nos entendimento, Senhor, nos ajuda para ministrarmos, Senhor Deus, a Tua palavra, e aqueles que estarão ouvindo, Senhor, que possam aprender, meu Deus, a Tua palavra, a Tua vontade, aquilo que o Senhor tem a falar, meu Deus. Tira todas as barreiras e impedimento. Glorificado e louvado seja o Teu nome, para todos sempre. Amém. Então a nossa lição de hoje, irmãos, é a lição de número 2, que vai tratar sobre o chamado de um líder. Quando Deus chama Josué. O nosso texto bíblico de hoje está em Deuteronômio. Eu convido os irmãos a estar com a Bíblia aí, irmãos. Se caso os irmãos não tiverem lição, mas pelo menos que os irmãos estejam com a Bíblia aberta. Nós vamos estar citando alguns versículos, os irmãos vão acompanhando na sua lição. Capítulo 34, do 1 ao 9, é o nosso texto bíblico da nossa revista, que diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei. Mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. E este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a tua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então, irmãos, a nossa lição vai tratar do convite, da convocação de Deus a Josué. Os irmãos entenderam aqui por esse texto de Deuteronômio 34 que Moisés já era morto. Moisés tinha morrido e agora entra um novo tempo. Por isso que é um tempo de conquista. Então Moisés morre. Aqueles que Deus disse que não entrariam na terra prometida também morreram. Agora dessa geração está vindo Josué e Caleb, da geração antiga, que vai entrar na terra prometida. Então a responsabilidade é enorme, porque todos viam Moisés como um grande líder, porém Moisés morre.
E agora a responsabilidade de Josué seria muito grande, porque ele teria a incumbência da parte de Deus de colocar essa nação dentro da terra prometida. Eles não só entrariam, como também enfrentariam centenas de dificuldades, adversários que se levantariam, fora que Josué viu quem era a congregação de Israel, que o tempo todo estava murmurando e reclamando de Moisés, que o Senhor usou com prodígios e maravilhas, tanto que aqui em Deuteronômio 34, versículo de número 10, Deuteronômio 34 e 10, diz assim: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Então a responsabilidade, o peso que estaria sobre Josué era muito grande. E é isso que a nossa lição vai tratar no dia de hoje, sobre o chamado de Josué, a sua responsabilidade. O nosso texto do dia é Josué, capítulo 1, versículo de número 9, que o Senhor fala com Josué dizendo: Não te mandei eu, ou seja, Deus está falando com Josué. Rapaz, quem está te chamando sou eu. Eu, o Senhor, estou te chamando. Não te mandei eu? E ele diz: Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes. Por quê? Com certeza Josué enfrentaria nações poderosas, gigantes, terras com grandes exércitos, muralhas. E Deus fala para ele: não tenha medo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então o Senhor chama Josué. Volta um pouquinho aí dentro do capítulo 1, logo o versículo 1 diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Acabou o tempo dele. Moisés morreu, agora vai entrar o teu tempo, Josué. Agora entrou o momento seu, em que Deus queria trabalhar com Josué na liderança. Levanta-te, pois, agora, passe esse Jordão, tu, este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Deus chama a responsabilidade de Josué, dizendo: é chegado o momento. Moisés morreu, acabou, agora é a tua fase, é a oportunidade que você tem de liderar a nação de Israel. Então esse livro de Josué, ele é datado aproximadamente no século 14 a.C. e também 1405, mais ou menos, antes de Cristo, que esse livro propriamente foi escrito e houve a ocorrência do livro de Josué. É um livro histórico, sai dali dos 5 primeiros livros, agora entra no livro de Josué. Quem era Josué? Os irmãos conhecem muito bem a história, mas vamos se recordar. Josué era um líder militar, está em Êxodo, capítulo de número 17. Josué saiu também do Egito, junto com aquela remessa, aquela geração que sai de dentro do Egito, e vão caminhar durante 40 anos no deserto. Josué também sai de lá. Aqui no capítulo de número 17, versículo 8 em diante, quando fala da peleja que Israel teve com os amalequitas, versículo 8, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Então Moisés chama Josué, coloque ele como esse comandante do exército de Israel, para que ele pudesse pelejar.
e como foi vitorioso também Josué nessa batalha contra os amalequitas. Josué acompanhou também Moisés na subida do Monte Sinai, quando Deus deu a Israel os 10 mandamentos. Observe que sempre Josué está aos pés de Moisés, aprendendo, tendo experiências. Ele era um braço forte que Moisés tinha dentro da congregação de Israel. E também nós vamos ver, ele era um homem temente a Deus. Êxodo 24, irmãos, Êxodo 24 e o versículo 12 em diante, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus. Então Josué está aos pés de Moisés, ele também sobe ao monte, aonde Moisés vai receber as tábuas da lei. Quem era Josué? Vamos para o capítulo 33 de Êxodo, antes de nós entrarmos mais profundo na lição. Êxodo 33, versículo de número 11. Quem era Josué? Observe, E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com os seus amigos. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué era jovem, moço, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Mostra-nos o texto que Josué também era um jovem, um homem de comunhão com Deus. Estava aos pés de Moisés, seu líder, mas também estava aos pés do Senhor. Outro texto que eu quero ler com os irmãos é Números, capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13, e o versículo de número 8. Quando Moisés reúne os espias, um de cada tribo, para que pudesse, ali em Cádiz Barneia, ser enviado a Canaã e fazer o reconhecimento da terra e trazer notícias dessa terra para Moisés. Então, o versículo 8 apresenta um dos 12 que foram enviados à terra prometida. Um desses 12, versículo 8, diz: da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Quem era esse Oséias? Versículo de número 16. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, que é da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então o nome de Josué, propriamente dito, era Oséias. Mas Moisés o chama de Josué. Capítulo 27 de Números. Essas são algumas informações a respeito de Josué. Capítulo 27 de Números, versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Então é interessante nós notarmos que Josué tinha o Espírito de Deus. Então, nessa hora, uma responsabilidade enorme, que é estar à frente do povo de Deus, precisamente, era necessário ter o Espírito de Deus, para que o Senhor, propriamente dito, fosse guiar o líder dessa nação, dentro da sua vontade. Ele deveria estar sensível à voz de Deus, por isso era necessário a presença do Espírito Santo. Versículo 19. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos dele. Então ele é apresentado por Moisés. Então, Josué não foi apenas um líder levantado por Deus,
Mas Deus chama Moisés e diz a Moisés: você vai e apresenta este líder, que vai ser o seu sucessor, diante de toda a congregação. Todos sabiam quem era Josué, o seu testemunho, o seu comportamento. E ele é apresentado diante de Eleazar, que era o sacerdote, e apresentado diante de todo o povo. Versículo 20. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Ou seja, ele é investido de autoridade. Agora tem autoridade, as pessoas respeitam ele e sabem quem ele é. Josué significa o Senhor é a salvação. Então, quem escreveu o livro de Josué? A tradição judaica, o Talmud, irmãos, atribui a Josué a autoria deste livro. Então nós vamos andar mais um pouco dentro da nossa lição. Então, nós comentamos sobre o chamado, o texto do dia, e a nossa agenda de leitura é muito importante se os jovens conseguissem acompanhar a agenda de leitura, segunda, terça, quarta, que olha que riqueza. Por exemplo, nós temos na terça alguns homens que foram chamados também por Deus. Por exemplo, Êxodo 3 e o versículo de número 10 diz assim, Êxodo 3, versículo de número 10. Deus chamando Moisés: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então mostra que Deus trabalha com pessoas e levanta pessoas para liderar congregações, povos. Deus capacita, Deus dá entendimento, condição, ferramenta e instrui essa pessoa da forma que ele vai conduzir. A nossa síntese diz assim: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Então Deus concede graça àqueles que são chamados por ele para a liderança. Outra coisa interessante sobre Moisés é o capítulo 4 de Êxodo e o versículo 10. Talvez você que está me ouvindo tenha um chamado da parte de Deus. E todos nós sabemos da responsabilidade. Não é só a pessoa ter o desejo. Eu quero muito, vamos trazer para os nossos dias, ser um pastor de igreja. Mas é necessário ter o chamado de Deus, essa graça, essa vocação que vem de Deus para a vida do homem ou da mulher que é escolhida por Deus para fazer uma determinada obra em relação à casa de Deus. Êxodo capítulo 4 e o versículo de número 10 diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Então, Moisés, como nós, seres humanos, cheios de fraqueza, imagine Josué, tamanha responsabilidade que ele teria. Deus chama ele: levanta-te, esforça-te. Imagine o temor que esse jovem, que esse homem estava tendo diante da tamanha responsabilidade. Moisés aqui não é diferente. Moisés fala: eu sou pesado de língua, Senhor. Olha o que o Senhor vai falar a ele, versículo 11. Disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Versículo 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Então Deus chama Moisés e fala: Moisés, eu estou enviando você. E se eu estou enviando, eu vou te dar condição de fazer a minha vontade. Jeremias também, Jeremias capítulo 1, um texto bem conhecido pelos irmãos, versículo 5. Vou ler o versículo 4 também, que diz assim: Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo a Jeremias: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então Deus chama Jeremias, que tinha todas as qualidades, vamos dizer assim, para ser um sacerdote, mas Deus chama ele
e fala: eu quero que você seja um profeta. Eu te escolhi. Na onisciência de Deus, na presciência de Deus, Deus escolhe Jeremias para uma missão, para uma determinada obra. Isso não significa que o homem de Deus, ele não pode rejeitar a vontade de Deus. Ele pode sim dizer: eu não quero, o Senhor não vai obrigá-lo. Mas é um privilégio o homem poder servir ao Senhor dentro da vocação em que Deus lhe chama. É algo sobrenatural. É um privilégio que temos da parte de Deus, de um dia poder entrar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu servir ao Senhor, mesmo com minhas fraquezas, aquilo que o Senhor fez, como o apóstolo Paulo diz, eu cumpri a carreira que me foi proposta. Mas Jeremias não é diferente de nós, que ele diz no versículo 6, então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. As desculpas, embora ele seja jovem, mas Jeremias dá uma desculpa. E o Senhor fala, versículo 7, mas o Senhor me disse: não te digas, eu sou uma criança. Porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Também Jeremias sente o peso da responsabilidade, o que ele enfrentaria pela frente. Temos outros textos na Bíblia, o chamado do rei Davi, quando em 1 Samuel 16, do 10 ao 12, Samuel vai até a casa de Jessé, convida ele para o sacrifício, e ali o Senhor envia Samuel para que ele escolhesse um dos filhos de Jessé para ser o novo rei de Israel. E o Senhor escolhe Davi. E é interessante também Lucas capítulo 5. Deixa eu ler esse texto com os irmãos. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 e o versículo de número 10. Na pesca maravilhosa. Diz assim: de igual modo também Tiago. Deixa eu ler um pouquinho antes para nós entendermos o texto. Versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Então Pedro vê uma pesca maravilhosa, tentou pescar a noite toda, não encontrou peixe. Agora, sob a palavra de Jesus, ele lança a rede, o barco quase afunda da quantidade de peixe que estava na rede. Ele, atemorizado com aquilo que ele viu, ele se prostra diante de Jesus, reconhece a santidade de quem está ali e diz a ele: Senhor, não fica perto de mim, porque eu sou um pecador. Versículo 9. Pois que o espanto se apoderara dele de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então, o chamado de Pedro para ser um dos apóstolos, alguém que iria pescar agora, mas não peixe, mas sim almas para o Senhor. E também em Atos, capítulo 9, versículo 15 ao 16, quando o Senhor fala com Ananias a respeito de Paulo. Ananias está com medo de ir até Paulo, que até então Lucas chama ele de Saulo aqui, mas é o próprio Paulo. Capítulo 9, versículo 15 ao 16, diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Deus chamando todas essas pessoas que se tornaram vocacionados por Deus, que tinha uma vocação da parte de Deus. Então nós vamos continuar a nossa lição. O nosso primeiro tópico diz assim: um novo tempo. Tópico 1, item 1, Moisés morreu. Nós vamos voltar novamente a Josué, irmãos. Abre aí a sua Bíblia em Josué, capítulo de número 1 e o versículo de número 2. Diz assim:
Moisés, meu servo, é morto. Então começa-se agora um novo tempo, um novo período. Josué por muito tempo serviu a Moisés com dedicação, mas agora o ministério de Moisés havia chegado ao fim. Agora acabou o período de Moisés e vai entrar o período de Josué. E Deus deixa bem claro a Josué, dizendo que é chegado o novo tempo, quando ele fala: Moisés, morreu Josué. Acabou aquele período, acabou o período do maná. Vocês vão entrar na terra prometida, todo agora aquele período do maná acabou. Agora vocês vão plantar e vão colher da terra. Por exemplo, Josué, capítulo de número 5, Josué, capítulo de número 5, versículo 12, diz assim: E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então surge um novo tempo. Moisés morreu. Agora é um tempo de conquista. Acabou o período em que eles estão aprendendo a lei, embora sempre o livro da lei deveria estar com eles, mas eu falo no sentido de que agora o novo tempo seria um tempo de conquista, de batalhas, de guerras e de obediência ao Senhor. Então aqui nós vemos o primeiro item 1, Moisés morreu. Deus chama Josué no versículo 2 e diz: Moisés morreu. O nosso item 2 diz: assuma a liderança. O Senhor falou com Josué. Então agora Deus chama a responsabilidade de Josué. O nosso item 2 está ainda no versículo de número 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão. Então Deus chama ele e diz: levanta-te. Agora é a sua responsabilidade. Agora a liderança dele vai ter que ser aplicada. Então esse era o momento singular na vida de Josué, um homem acostumado a servir Moisés e que agora recebe uma ordem dispar. Levanta-te. Um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo ideal. Chegou o período, o tempo de Josué. Então agora ele deve se levantar e assumir a responsabilidade a qual o Senhor o chama. Item de número 3, tenha iniciativa. O terceiro comando de Deus para Josué foi: passa esse Jordão, tu e todo este povo. Aqui nós aprendemos mais uma coisa nesse versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. 1. Levanta-te. 2. Pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então agora ele tem o dever de passar a iniciativa. Ele deveria tomar a iniciativa, ser ousado agora, olhar para frente e caminhar. Não haveria mais rodeios pelo deserto. Era a hora de avançar rumo a Canaã. É a hora dele enfrentar a batalha que viria pela frente. E o nosso tópico 2 diz assim: conselhos para a conquista. Então o Senhor vai dar alguns conselhos a Josué. De que forma que ele venceria a batalha agora que seria travada dentro de Canaã. Conselhos para a conquista. Tópico 2, item 1. Não despreze ninguém. Dentro do versículo 2 que nós estamos lendo de Josué capítulo 1, o Senhor fala a Josué: todo este povo. Algo bem diferente do que dissera acerca da geração anterior. Que todo aquele povo ficaria no deserto, mas Josué e Caleb entrariam na terra prometida. Agora Deus fala com Josué: você vai entrar com todo este povo. Abre aí também Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Quando Pedro vai até a casa de Cornélio e ele tem uma experiência com Deus.
versículo 34 e 35, que diz assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então todas as pessoas que temem ao Senhor e que o Senhor estende a sua misericórdia, essas pessoas recebem a misericórdia de Deus. O apóstolo Pedro está dizendo: Deus não faz acepção de pessoas, mas as pessoas que aceitam a sua misericórdia, elas entram dentro desse plano divino de salvação. Então Deus não faz acepção de pessoas. Está entregue a toda a humanidade o plano de salvação. Todos aqueles que recebem ao Senhor como Salvador entram dentro desta grande embarcação que está caminhando à terra prometida, vamos dizer assim, ao céu prometido. Então as pessoas que entram, Deus não faz acepção de pessoa de ninguém. Ele estende a sua misericórdia a todas as pessoas. Mas cabe à pessoa tomar a sua própria decisão, se vai receber ou não essa salvação. E aqui dentro desse primeiro item, diz assim, algo bem diferente do que disseram acerca da geração anterior, da qual não entrou quase ninguém, a não ser o próprio Josué e Caleb na terra prometida. O Senhor aprovou a segunda geração de hebreus e por isso determinou que ninguém ficasse de fora da travessia. Josué deveria conduzir todos, independentemente de qualquer contingência, a terra prometida aos patriarcas. Certamente no meio do povo havia pessoas cobiçosos, como Acã, temerosos, negligentes, mas mesmo assim eles deveriam possuir a terra da promessa. Então Josué não era para olhar para isso. Deveria conduzir esse povo até a terra prometida sem fazer nenhuma acepção de pessoas. Isso não significa que Josué não iria corrigir problemas que tivesse, como aconteceu com Acã. Mas não era para ele fazer acepção de pessoa alguma. Nosso item 2, do tópico 2, diz assim: não se esqueça de Moisés. Então nós temos uma facilidade muito grande em se esquecer daqueles que estendem as mãos à nossa vida e que se lembra de nós. Alguém que pregou o evangelho para nós, alguém que falou do amor de Cristo, alguém que estendeu as mãos. Talvez você que está ouvindo, que tem conhecimento hoje bíblico, alguém estendeu as mãos a você e te ajudou, passou conhecimento a você. Você que foi levantado para ser líder, alguém se lembrou de você. Embora Deus te escolhesse, mas alguém estende a mão para você, para te auxiliar, para te ajudar, para orar pela sua vida. E aqui não é diferente. Deus chama a atenção de Josué para que ele não se esquecesse de Moisés. Tem alguns textos aqui em Josué, capítulo 1, que eu quero ler com os irmãos, versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse, a Moisés. Versículo 5. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Novamente, Deus fala a respeito de Moisés. Versículo de número 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Então, novamente, Deus chama a atenção de Josué, para que ele não se esqueça de Moisés. E isso nós temos uma facilidade muito grande, irmãos, de se esquecer das pessoas que um dia estenderam as mãos à nossa vida, nos levaram ao conhecimento, nos levaram ao ministério. Alguém que se lembrou de nós, embora a primeira vontade venha de Deus. Mas nós sabemos que Deus usa pessoas para nos abençoar. Se nós temos a facilidade de esquecer de pessoas que estendeu as mãos a nós, imagine de Deus. Não é verdade? Imagine de Deus. Item de número 3. Viva, pregue e medite nas Escrituras. Versículo de número, dentro do capítulo 1 de Josué, versículo 7 e o versículo 8. Ao ler o texto de Josué 1,
7 e 8, veremos que Deus estabeleceu 3 princípios importantes para o novo líder do povo hebreu. Observe. Primeiro, seja fiel. Fale a respeito da lei e prepara-se. Versículo 7 e 8. Tão somente esforce-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, ser fiel à lei de Moisés. Ser fiel à palavra de Deus. Quem está chamando a atenção de Josué agora é o próprio Deus. Chama a atenção que ele deveria ser fiel às Escrituras. Por isso, todo aquele que é vocacionado por Deus para uma liderança, ele precisa ser fiel às Escrituras, ser fiel à palavra de Deus. Deus não vela pelo que o pregador fala. Deus não vela pelo que o obreiro fala. Deus é bem claro, ele vela e vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então, o compromisso de Deus primeiro é com a sua palavra. Por isso, todo aquele que tem a incumbência, o chamado, uma liderança, uma vocação, ou você que foi chamado por Deus para servi-lo, deve ser fiel às Escrituras, fiel à palavra de Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então, essa palavra deveria estar nos lábios de Josué. Por isso, Jesus foi bem claro, que a boca fala o que o coração está cheio. Se nós falamos algo, é exatamente aquilo que saiu, é exatamente o que está dentro do nosso coração. Por isso que se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, essa palavra será pregada. E essa palavra estará nos nossos lábios. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então a forma que nós temos para se preparar para aquilo que virá é a palavra de Deus. Através da palavra de Deus, nós somos preparados para aquilo que virá ao nosso encontro. Vamos correr, dar mais uma corridinha aqui? Nosso tópico 3, reconhecimento, compromisso e promessas. 1. Reconheça o seu chamado. Não te mandei eu? Então aqui nós vamos aprender a respeito do reconhecimento. Reconhecer o chamado, que está em Josué 1 e 9. Não te mandei eu? Esforce-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu quero fazer um paralelo aqui aos Efésios capítulo 1, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 1, quando ele escreve à igreja de Éfeso, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então, o que Deus está falando com Josué aqui? Sou eu que estou te chamando. Então, todo líder, todo vocacionado, ele deve ter certeza de quem é que o levantou e quem é que o chama. Deve ter certeza disso. E aqui Deus deixa bem claro a Josué: não sou eu que estou te chamando, Josué. Não sou eu que estou chamando você para a liderança. 2. Dê o seu máximo. E aqui eu acho interessante, ainda dentro do capítulo 1, versículos 6, 7 e o 9. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo. Eu vou ler só o primeiro. 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. E o 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Deus está chamando Josué agora, porque ele iria batalhar.
Ele iria à peleja. Ele teria que guerrear. E Deus está chamando ele. Todo aquele que é vocacionado por Deus precisa entender isso. Vá até o seu máximo, até o seu limite. Dê tudo de si, porque o Senhor acredita em você. Provérbios, capítulo 22. Provérbios, capítulo 22. Provérbios, capítulo 22. E o versículo de número 29. Provérbios 22. E o versículo de número 29. Que diz assim: viste um homem diligente na sua obra? Diligente, um homem responsável, que ele vai além das expectativas. Ele vai além daquilo que era imposto. Ele vai muito além. E o sábio está dizendo, viste um homem dessa forma? Observe o que Deus está chamando de Josué. Dê o seu máximo. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto. Não será posto perante de baixa sorte. Então, uma promessa da parte de Deus. Aqueles que se esforçam, aqueles que se dedicam, eles serão reconhecidos pelo Senhor. Eu lembrei de um texto agora, 1 Coríntios 15. Isso não é só para pessoas que têm chamado para ser um líder, mas a todos que trabalham na obra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, e o versículo de número 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, firmes e constantes, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, ou seja, não é em vão a sua dedicação na obra de Deus. O nosso item de número 3 diz assim: promessas. Junto com o seu chamado, o Senhor faz maravilhosas promessas a Josué. Dentre elas, podemos citar Josué 1 e 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Prosperidade. Diligente no trabalho. Reconhece que quem chama é Deus. Amante da lei, da palavra de Deus. Tudo o que fizer vai prosperar. O Senhor diz a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Prosperidade. Segundo, capítulo 1, versículo 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, seus inimigos serão derrotados. Terceiro, capítulo 1, versículo 5 ainda, que eu li com os irmãos. O final do título diz assim: não te deixarei, nem te desampararei. Presença de Deus no trabalho que será exercido. Deus estará com você nesta obra. A conclusão nossa. O livro de Josué começa com a determinação para que ele assumisse a liderança. Haja vista esse ser o ponto de partida em qualquer empreitada. Se não existisse um líder vocacionado por Deus, que possuísse profundo senso de compromisso com o Senhor e a sua palavra, Israel sofreria tremendo revés em sua jornada. Entretanto, estando à frente um homem fiel, corajoso, o povo se encheria de fé e a vitória estaria garantida. A nossa conclusão nos mostra que o povo espera um líder cheio do Espírito Santo, temente a Deus, fiel a Deus. Assim, o próprio povo sabia que a vitória estaria garantida sobre a nação de Israel. Que Deus abençoe meus irmãos. Eu espero que eu possa ter contribuído para a sua vida sobre a lição
que nós estudamos neste dia. Josué, o chamado de um líder. Então, grave essa lição, que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estudarmos a sua palavra, que haja crescimento e conhecimento, que o Senhor continue abençoando os seus filhos, Senhor. Pai de amor, te louvamos pela tua bondade, em nome de Jesus, e eu te agradeço pela vida desse irmão, dessa irmã, desse jovem, que estará ouvindo essa palavra, Senhor. Supre a sua necessidade, abençoa, levanta, meu Deus, aqueles que nesta hora estão ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Amém.